Fala galera, aqui é o Lucas Nazigal. Quero mostrar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, relacionado ao Acer Nitro V15 com uma RTX 4050. Eu estou usando ele há mais ou menos 5 meses e eu quero mostrar se de fato vale ou não a pena. Eu não vou ser parcial. Eu quero mostrar a verdade e quero mostrar a minha experiência, e eu vou citar os pontos positivos e negativos, deixando claro que tem bastante ponto negativo, certo? Então fique atento. Vou começar primeiro com os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que ele é o notebook mais barato com uma RTX 4050 no mercado atualmente, certo? Eu paguei algo relacionado a R$4.800 na época, mas tinha versões, tinha promoções, né, para falar a verdade, mais baratas do que isso naquela época, em torno de R$4.200. Óbvio que nem todo mundo conseguiu pegar essa promoção, porque tinha que ter o cartão do Mercado Pago e nem todo mundo tinha o cartão de crédito do Mercado Pago. Então eu comprei por R$4.800, que foi um bom preço. A segunda ponto positivo, que pouca gente comenta, é que ele vem com Windows 11, né? Pelo menos na versão que eu comprei, ele veio com 3 meses de Game Pass grátis. Então é bem positivo isso, eu não esperava quando eu comprei. Mas lógico, ele só vai vir com 3 meses de Game Pass grátis se tu comprar com a versão Windows, não Linux. Terceiro ponto positivo é a questão da tela ser 144 Hz, a fidelidade de cores da tela não é tão alta. Se você pensa usar o notebook para trabalhar com design gráfico ou algo semelhante que precisa de uma tela de boa qualidade referente a cores, você tem que pensar 2 vezes em comprar esse notebook, certo? Mas a tela não é ruim, tá? É só a questão da qualidade das cores. Só estou citando porque talvez não seja o melhor notebook para você se você precisa de fidelidade de cores. Aí você pode escolher outros modelos que realmente são mais caros, mas com uma boa fidelidade de cores, ou comprar uma tela, né, um monitor que tenha uma boa fidelidade. A outra coisa que eu também não percebi foi ghosting. Eu fiz teste de ghost antes de site lá, né, do UFO, se eu não me engano, e eu não senti nenhum tipo de ghost. Então a tela, ela aparentemente não tem ghost. Também tem a questão da tela ser 250 nits. É uma tela com 250 nits, é uma tela padrão dos notebooks desse intervalo de preço de 4 a 6 mil reais, não foge muito disso. É um ponto, não vou dizer negativo, mas poderia ser maior, porque se você está numa iluminação muito alta, né, vamos dizer que tu está usando o notebook no sol, talvez atrapalhe você a enxergar a tela, pois a tela não é tão brilhosa. Notebooks com telas melhores são de 300 a 350 nits. Terceiro ponto positivo é que eu acho ele muito bonito. Ele é leve, ele tem um pouquinho mais de 2 kg junto com o carregador, e ele é leve e pequeno, então ele é um ótimo notebook para você levar para os lugares, não vai pesar na sua bolsa. Então ele é bom por conta disso. E ele é bonito porque ele não é tão chamativo quanto as outras versões. O Acer Nitro 15, né, que é a versão mais antiga, que tinha LEDs no teclado muito chamativos, ele era muito colorido. Obviamente é questão de gosto, né, mas eu acho ele muito mais bonito do que o anterior. Ele é mais clean, eu acho que não chama tanta atenção, e isso particularmente eu acho muito bonito. Do som, ele é um som ok. Eu acho que o som, eu já vi muitas reviews desse notebook na internet e falam muito mal desse som, né, do alto-falante desse notebook. Eu não acho um alto-falante ruim. Ele não é o melhor alto-falante do mercado, mas também não é o pior. Eu achei um alto-falante bem decente. Então, para mim, é um ponto positivo. Ele tem um Wi-Fi 6, certo? Não é o Wi-Fi 7, nem um Wi-Fi 6E, que é um pouco melhor. Mas, assim, é o suficiente para você usar. Eu acho que notebooks desse padrão de preço, né, mais de entrada, não vai vir com Wi-Fi 7 e é bem servido, é um ótimo Wi-Fi. E uma coisa que eu também acabei esquecendo, que é um ponto positivo, é que se você comprar no site da Acer, você também ganha um mouse. Esse mouse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. É um mouse simples, mas ele é um mouse simples, tem 2 botões laterais e ele serve para você ter um mouse, se você não tiver. Eu nunca fui muito fã de mouse gamer. Eu sempre usei os mouse mais simples do mercado, não necessariamente por falta de dinheiro, sim, porque eu não via a necessidade de pagar 200, 300, 400 reais no mouse. Então eu usava aqueles da Multilaser de R$8 da Amazon, mas eu achei interessante esse mouse.
até certo ponto confortável, mas ele é simples. Então é só um ponto adendo, um ponto a mais na hora de você comprar o notebook no site da Acer, certo, gente? Não estou falando do mercado livre aqui, não. Agora vamos para os pontos negativos, certo? Tem bastante. O primeiro ponto negativo é a bateria. A bateria não é tão boa. Tem reviews aí na internet que falam que mais ou menos dura em torno de 4 horas. Eu não consegui fazer a bateria durar todo esse tempo. Nos meus testes, né, ela durou 1h30, 2 horas, e é o máximo, tá? Não é mais do que isso. Deixando claro que, né, notebook gamer, ele não costuma ter bateria de alta performance, né, no caso de alta duração. É muito raro, e quando se tem é porque o notebook ele vem com placa de vídeo integrada. Quando vem é porque o processador ele é de baixo consumo, então realmente a bateria ela serve para durar mais tempo. Mas com esse Nitro não foi o caso. A bateria comigo durou em torno de 1h30, 2 horas, fazendo atividades básicas, certo? Rede social, planilha, nada de jogar. Obviamente que se você jogar, além do desempenho ser péssimo, você vai drenar a bateria muito facilmente e vai diminuir a vida útil da bateria. O segundo ponto negativo, a construção ela é toda de plástico. A construção ele é bonito, como eu já disse, mas como ela é toda de plástico, ela gera muitas marcas de dedo, certo? Você sempre vai ter a marca de dedo, de gordura do plástico. Como o notebook ele é todo feito de plástico, então ele gera muitas marcas de dedo. Então é sempre muito importante você ter uma flanelinha. Sempre é muito importante você ter uma flanelinha, né, um paninho, usar álcool isopropílico ou limpar telas para você passar no notebook e limpar as marcas de dedo, certo? Porque fica muitas marcas de dedo. Vai por mim. O terceiro ponto negativo é a questão do teclado. Eu não acho um teclado tão bom. Ele poderia ser melhor no momento de clicar, né, para jogar. Eu não acho que ele é tão tátil. É questão pessoal, eu não acho ele tão bom, mas ele também não é ruim. Mas tem um ponto bem importante, é que o botão power dele é integrado ao teclado. Então, se por acaso o teclado estragar, você não vai conseguir ligar o computador. Então, aí você recuou nisso, né, de colocar o botão power integrado ao computador, ao notebook, ao teclado, né? Deu para entender. O terceiro ponto negativo é a questão de ser só 8 GB de RAM. Para economizar, né, aí você colocou apenas 8 GB de RAM. Então é essencial que você coloque mais 8 GB de RAM se você quer ter o desempenho máximo desse notebook. O outro ponto negativo é a questão do barulho, das ventoinhas. É um negócio que me incomoda. Incomoda se eu não estiver usando headset ou em fone de ouvido. Né? Se você tiver com alguém do lado, ele vai parecer um ventilador. Então ele faz um barulho. É um barulho que incomoda. Talvez possa incomodar a pessoa ao lado, né? Mas para você melhorar essa questão da acústica, você pode ir no NitroSense e diminuir a velocidade da fan, colocar em 50%, lembrando que isso vai diminuir um pouco o desempenho, porque vai dar thermal throttling no processador, e aí automaticamente o processador vai ter que diminuir os clocks e vai acabar diminuindo um pouco o FPS do seu jogo, mas não é muito não, gente. Então vale a pena se você se sentir incomodado. No meu caso, um fone de ouvido já resolve o meu problema. Outro ponto negativo é que ele não tem entrada para SATA, né, SSD SATA. Outro ponto negativo é a questão da RTX 4050 ser capada de fábrica. Ela é de 75 watts, se eu não me engano. E a original, né, que é de outros notebooks, que foi feito pela NVIDIA, né, originalmente é de 140 watts. Ela vai ter 50% menos desempenho em jogos? Não vai ter. Vai ser algo próximo de 10% comparado a outros notebooks. Mas é uma queda de desempenho, certo? Você pode até burlar isso, né? Você pode fazer a questão da atualização de VBIOS. Para você fazer essa 4050, 75 virar de 140, né? Tirar vamos dizer, o capamento, não sei se é assim que se fala, do notebook, mas isso não é recomendado você fazer por 3 motivos. Primeiro, você perde a garantia da Acer. Se você tiver a garantia em vigor, você corre o risco de sobreaquecer os componentes do notebook, porque o notebook ele já tem um arrefecimento já mais fraco comparado a outros notebooks, então corre o risco. E o terceiro não tem um ganho grande de desempenho, para falar a verdade. Você tem um ganho de 5%, 5 a 7% de desempenho, né, de ganho de desempenho, mas os riscos são grandes. É algo fácil de fazer? Mas não é recomendado fazer e não tem tantas
informações no YouTube sobre isso, né? Então, não sei até que ponto isso compensa. E também tem a questão da bateria do notebook ser drenada se você fizer essa atualização de VBIOS. Então, assim, a bateria, o carregador, ele é de 130 watts originalmente. E para você fazer essa VBIOS e não descarregar a bateria, você tem que ter acima de 220 watts para ela não ser descarregada. Então, sei lá, não sei até que ponto isso vale a pena. E o ganho de desempenho é algo próximo de 5 a 7%, inferior aos 10% da perda de desempenho. Outro ponto negativo é que não tem G-Sync e não tem o Advanced Options. Desculpa, meu inglês não é tão bom. Outro ponto negativo é que o processador, ele é um i5 13420H. Ele é um processador de 12 threads e 10 núcleos. Mas, como a própria Acer diminuiu o TDP, né, do processador e da placa de vídeo, então ele não pega tantos FPS em jogos que precisa de um processador mais robusto, certo? Ele não é um HX, ele é um H. Ele não é um mau processador, deixando claro. Então, em alguns jogos você vai sentir alguma diferença, como o Warzone. No Resurgência ele pega algo próximo de 100, 110 FPS, e no Warzone tradicional ele pega de 80 a 95 FPS. Você pode dar um up nisso aí usando o gerador de frames da Nvidia ou da AMD, né? Mas não é muito recomendado você usar geradores da Nvidia e da AMD em jogos competitivos, porque vai aumentar um pouco o input lag. Mas eu usei, e sinceramente eu não senti tanto input lag, então é bem ok. Então aumenta teu FPS, fica próximo da taxa de atualização da tela, que é 144, então dá pra jogar de boa. Deixando claro aqui, gente, que eu senti mais input lag com o DLSS da RTX 4050, né, o gerador de frames, né, deixa mais claro, do que o AMD AFSR 3.0 da AMD. Por que isso aconteceu? Eu não sei. Eu sinceramente achei muito bizarro. Eu não sei por que isso, gente. Não deveria ser assim. Porque, querendo ou não, a Nvidia vendeu as RTX 40, né? Dizendo que o Frame Gen só poderia ser só é usado a partir do hardware e não por software. E a AMD meteu a faca na Nvidia, mostrando que não é bem assim, que a Nvidia forçou a barra para vender mais. Outro ponto negativo, gente, referente a esse notebook, é a questão da tela azul. Eu tive mais ou menos uma semana de tela azul nesse notebook, mas com o código do erro da tela azul era algo relacionado à placa de vídeo, VRAM, alguma coisa assim. Eu achei estranho isso. Então, para tentar resolver esse problema, eu tirei as duas memórias RAM que eu tinha instalado, limpei com borracha, reconectei e fiz uma nova instalação de drives, né, uma instalação limpa de drives, e aparentemente resolveu o problema, tá? Eu já estou há 1 mês e meio usando ele já sem tela azul e, enfim. Um ponto, eu não vou dizer negativo, mas querendo ou não eu tive que acionar a garantia, foi relacionado à fonte de energia. E a fonte de energia que veio com o notebook é de 130 watts, certo? Não vou dizer que é um ponto negativo, porque o notebook ele não consome tanto por ser capado. Mas eu tive um problema com essa fonte, ela estava com mau contato, então eu tive que acionar a garantia para eles me darem uma nova fonte. E curiosamente, né, a Acer me deu uma fonte de 180 watts na substituição, uma fonte mais potente. Fez alguma diferença, né? Para mim, sinceramente não deixo, como eu uso direto no carregador, não uso fora da tomada, então não senti tanta diferença, para falar a verdade, nenhuma diferença, né? Mas fica aí a curiosidade, e a substituição da fonte é maior do que a de 130 watts originalmente enviada pela Acer. E um ponto negativo é que o NitroSense é um pouco bugado. Ele é o principal software de definições do notebook, né, que a própria Acer fez, e de vez em quando esse software ele dá alguns bugs. Já aconteceu de eu deixar o computador em hibernação, né, fechar a tampa, ele acaba entrando em hibernação ou suspensão, e quando eu abrir a tampa e abrir um jogo em específico, o FPS fica muito, muito abaixo do normal. Isso tem a ver com o NitroSense, algum bug do NitroSense que não ativa a predefinição de desempenho depois de uma hibernação ou suspensão.
Isso é ruim porque, na grande maioria das vezes, tu vai ter que reiniciar o computador para ele voltar ao normal. E se você estiver jogando um jogo online, isso vai te atrapalhar, né? Porque, querendo ou não, o jogo online não se pausa. Então, é um ponto bem negativo que aconteceu algumas vezes comigo nesse período que eu estou usando o notebook, certo? Mas não é sempre que acontece, é só algumas vezes. Agora, tem um ponto negativo, bem negativo, gente, que é a questão da saída de ar. A saída de ar do Acer é estranha, é até bizarra, porque a saída de ar ela é virada para a tela. Esse notebook ele tá uma semana. Esse notebook tá 1 ano e meio mais ou menos na gringa e até então não teve nenhum problema referente à tela. Só que assim, é meio estranho isso, porque os engenheiros da Acer fizeram essa porcaria, né? Fizeram essa porcaria de jogar o ar quente na tela. Então qualquer problema que você tenha no futuro referente à tela, você vai ser induzido a crer, né? Você vai crer que é por conta da saída de ar quente na tela. Mas eu tive um problema referente a isso, tá? Eu vou mostrar as fotos agora, essas marcas referente a como se fosse, eu não sei se é dead pixel ou umas manchas estranhas na tela, e são próximas à saída de ar ali do notebook. Isso tem a ver, a saída de ar do notebook foi a causa dessas marcas, dessas manchas na tela? Eu não sei, não dá para saber, mas é um negócio que aconteceu, certo? Essa tela, essa mancha, essa linha, eu não sei o que porcaria é isso, esse dead pixel estranho aí, apareceu e só dá para ver a partir de um fundo escuro. Então eu tive que acionar a garantia da Acer e eu estou para... Eles aceitaram, né, vamos dizer assim, eles me mandaram já o código do rastreio para enviar nos correios e eu vou enviar. Bom, é isso, gente, eu finalizei minha review aqui. Ele é um notebook que eu acho bom, mas tem muitos poréns e muitos pontos negativos que você tem que ver se vale a pena ou não comprar ele. Eu comprei ele por 4.800, como eu falei. Hoje em dia ele está próximo de 5.500, talvez não valha tanto a pena assim, comparado a outros notebooks mais robustos que tem no mercado. Mas vai de você escolher ou não, certo? Se fosse para eu comprar novamente esse notebook, eu compraria sim, mesmo com todos os problemas, pontos negativos que eu falei. É um notebook muito bom, que uma RTX 4050 vai dar e sobra para a grande maioria dos jogos hoje em dia. São pontos negativos que vai te atrapalhar no momento do uso? Não vai. A grande maioria são cri-cris da minha cabeça, mas eu estou dando a real, entendeu? Não é que eu comprei o notebook que ele vai ser o melhor notebook do mundo, e ele também não é o pior. Ele tem seus pontos negativos. E também tem a questão do FrameGen, que é importante, mas não é essencial, tá, gente? O FrameGen você usa para dar um up a mais no seu notebook. E também, deixar bem claro aqui, tem aquele programa do Patinho na Steam que funciona muito bem. Inclusive, ele é barato, mas também tem na Steam Verde, se você quiser. Mas dê uma moral lá pra eles, né? Porque eles fazem um bom trabalho. Então é isso, gente. Eu acho que eu comentei tudo que tinha que comentar. Vou levar meu notebook pra assistência deles lá, pra garantia, pra ver se eles vão trocar a tela ou não, o que eles vão fazer. Enfim, aí eu vou saber só nos próximos dias.